estar aqui novamente junto de você, membro, para prosseguirmos aqui na série Corpo e Saúde. Não sei se você me ouviu nos vídeos anteriores, mas eu estou nesse momento produzindo esta série Corpo e Saúde, que é uma série baseada em um livro da Louise Hay. Outro dia, no outro vídeo, eu mostrei o meu livro velhinho, bem velhinho mesmo, de uma edição anterior. Então, como eu contei lá, eu encomendei um livro novo, exatamente para a gente fazer esta série. E hoje eu estou aqui com o meu livro novo da Louise Hay, Cure o Seu Corpo. Bom, chegou o livro, como eu disse para vocês, eu me empolgo muito com o livro, seja novo ou antigo, mas o livro novo ele tem uma energia diferente e é mais gostoso. Mas chegou esse livro, eu fui estudá-lo e percebi que tem uma diferença em relação a esse aqui mais antigo. Não sei se uma diferença por tradução ou por edições, que aqui são edições diferentes, né? Mas de qualquer forma, então, eu me achei até interessante porque agora eu tenho duas fontes. Claro que as diferenças não são gritantes, são sutis, mas por vezes, quando eu precisar, vou utilizar das duas fontes. Hoje, para o trabalho que eu quero realizar aqui com você, eu vou usar só este daqui porque já tinha bastante material. Na verdade, eu nem pesquisei no outro. E hoje a minha proposta aqui com você, que é uma proposta que foi sugestão de alguém ali, fez um comentário sugerindo sobre o que gostaria de ouvir aqui nesse trabalho que eu vou fazer baseado no livro da Louise Hay e nas minhas reflexões ali a respeito daquele adoecimento que em cada momento eu vou falar. Hoje eu vou falar a respeito de problemas estomacais. Bom, foi a sugestão de uma pessoa e quando eu vim aqui no livro da Louise Hay estudar sobre problemas estomacais, ela nos conta a respeito de alguns sintomas, de alguns adoecimentos que pode acontecer a nível aqui dessa região do estômago. E ela, aqui nesse trecho, ela fala a respeito de problemas de estômago de uma forma genérica, fala a respeito de azia, gastrite e úlcera péptica, que é a famosa úlcera gástrica. Bom, eu então vou falar aqui neste momento a respeito destes adoecimentos. Espero contribuir aí com a sua vida e com a sua saúde. Nesse livro, a Louise Hay faz um trabalho bem interessante de, a partir de doenças físicas, estudar qual é a causa provável e aí ela nos sugere um novo padrão de funcionamento. Um novo padrão de pensamento. Então, ela parte do pressuposto, que é um pressuposto válido, né? A psicologia, ela fala a respeito disso, do quanto que o modo como os nossos pensamentos funcionam, isso vai repercutir em nós como consequências positivas ou negativas, trazendo saúde ou doença, seja a nível físico, relacional, psicológico ou emocional. E então, falando a respeito de problemas de estômago, ela inicia dizendo que o estômago garante a nutrição, que o estômago ele representa a assimilação das ideias. Bom, eu vou começar por aqui, por essa definição básica. Não é que é uma definição, né? Na verdade, é mais uma representação simbólica
do que o nosso estômago representa na nossa subjetividade, porque o estômago é um órgão, é a nível físico, fisiológico, mas quando ele não funciona muito bem dentro daquilo que é esperado para a função dele no corpo, o que será que a nível mental e emocional está acontecendo e que está influenciando, modificando aquilo que é esperado ali no funcionamento do estômago? Ah, Inês, mas é de ordem direta assim? É. Então esse é um conceito básico para entendermos todas as doenças no corpo, inclusive todas as doenças emocionais também. Porque o princípio se dá aqui, a nível mental, a nível do pensamento. Você já parou para observar o que você pensa? Muito provavelmente você respondeu não, não é? Porque nós seres humanos, ninguém ensina pra gente isso. Tem algumas questões que a psicologia nos traz, alguns caminhos de solução que por vezes eu falo assim, gente, mas isso tinha que ter sido ensinado lá no primário, ou talvez até lá na mamadeira, junto com a mamadeira alguém tinha que já estar ensinando isso pra gente. Economizaria muito tempo e muito sofrimento na vida da maioria de nós seres humanos, se desde o princípio da vida a gente tivesse um treino de como pensar da maneira mais saudável possível. Bom, mas nascemos numa família que a gente precisa muito agradecer à vida que veio através dessa família e chegou até nós. Então a família, ela nos possibilitou isso, vir à vida. Esse é o principal mérito da família. Família num contexto bem amplo, tá? Aqui no sentido sistêmico mesmo, papai, mamãe, vovós, bisavós, tataravós. Então nesse sentido aqui dos ancestrais que eu estou dizendo família. Porque tem outros conceitos, né? E aqui nesse momento eu estou me referindo a esse conceito. Então, a família, ela, através da família veio a nossa vida e a vida chegou até nós e pudemos nascer. E muitas vezes ali, quem cuidou da gente, papai, mamãe, talvez uma avó, um avô, eles deram pra gente aquilo que eles tinham, ou seja, aquilo que eles receberam por sua vez da vida. Então, um primeiro trabalho é o de gratidão para ficarmos em ordem com os nossos ancestrais, nos colocando no nosso lugar de menor, porque nesse lugar de menor é a única maneira da gente ficar em ordem em relação a essa grande dívida que nós temos aqui com os nossos ancestrais, que é a vida. Para que essa dívida não nos pese e não nos traga prejuízo, e para que saiamos realmente desse lugar de dívida pela vida que recebemos, então a gente vem para um lugar menor, num movimento de honra e gratidão a todos os ancestrais. E na hora que a gente faz esse exercício, a gente precisa fazer um treino, né? Por vezes é mais fácil, por vezes é mais difícil, por vezes tem uma grande dor e é muito difícil ficar nesse lugar menor, porque a dor ela nos leva por defesa para um lugar maior e aí a gente entra numa dinâmica muito adoecida com os nossos ancestrais, principalmente com os nossos pais, indo para dinâmicas de ingratidão, de cobrança, de exigência com os pais, e são dinâmicas adoecidas e dinâmicas em que a gente está se posicionando num lugar muito maior do que eles e aí vamos ter consequências na nossa vida. Bom, então a família,
ela é esse grande manancial de vida. O primeiro passo é esse, gratidão e honra aos ancestrais. Se você tem dificuldade com isso, para aqui um pouquinho, pausa o vídeo e vai estudar outros conteúdos nesse sentido do tomar pai e mãe. Aqui no meu canal mesmo eu tenho diversos conteúdos em que eu ensino, eu falo teoricamente, eu faço exercícios, tem constelações, que eu conto constelações a respeito disso, né, de como ficar em ordem e agradecer aos pais pela vida. Esse é um passo que ele é básico, ele tem que ser primeiro em todos os sentidos de qualquer caminho de cura que você queira trilhar aí na sua vida, tá? Mas isso do monitorar pensamentos é algo que tinham que ter ensinado pra gente antes, mas não ensinaram. A família não ensinou, a escola não ensinou, ok. Então, a minha proposta aqui com você nesse momento é: e que tal aprender isso de agora para frente? Porque aí a sua saúde física, psicológica e emocional será outra, ok? Mas enquanto você não aprende a monitorar os seus pensamentos, enquanto você não consegue mudar o padrão de pensamento para os seus pensamentos serem outros, vamos prosseguir aqui no nosso trabalho, porque essa é a jornada que eu estou aqui junto com você para a gente trilhar. Então tem aí um padrão de pensamento a ser modificado. E se aqui anteriormente eu tenho um padrão de pensamento inconsciente, nem sei o que eu penso, nem sei quais pensamentos vêm à minha mente. Então olha só, uma inconsciência e que gera resultados, consequências a nível psicológico, emocional e fisiológico. E olhando então para isso que se dá a nível de pensamento inicialmente, afeta o emocional e depois vai reverberar, vai chocar com o estômago. Porque assim, cada um de nós tem um órgão de choque. Algumas pessoas somatizam na pele, outras pessoas somatizam no estômago, no intestino, no cérebro. Então, a princípio, talvez um bom passo seja identificar isso. Onde você somatiza? Qual região do corpo? E comece também no riquíssimo exercício de começar a perceber o que eu penso. Quais são os pensamentos que vêm à minha mente a cada situação que eu vou vivendo na minha vida. E quando a gente fala de estômago, o pensamento principal a ser modificado, o padrão, o condicionamento anterior, para gerar um novo condicionamento, um condicionamento mais saudável, são pensamentos relacionados à aceitação da realidade. Então, de tudo que eu vou falar aqui para você a partir daquilo que a Louise Hay nos traz, tudo tem a ver com dificuldade de aceitar a realidade, naquilo que se refere ao estômago, tá? Como que é para você aquilo que a realidade te traz? Falando um pouquinho a respeito de aceitação de realidade, claro que a aceitação da realidade será um enorme desafio para todo ser humano, tá? Não sinta-se a pior das pessoas se você tiver dificuldades nesta área. Claro, todo mundo tem. Eu, Inês, tenho, você tem, o vizinho tem, o Papa tem. Todo mundo tem um certo nível de dificuldade em aceitar a realidade. Então, é normal. Aquilo que vem da realidade vai nos impactar e gerar uma emoção.
Entretanto, é importante observar e quando vem algo da realidade, algo... Tá, as nossas principais dificuldades são com aquilo que é difícil. Algumas pessoas têm dificuldade também com aquilo que é bom. Tá? Então, quando a realidade manda algo de bom, algumas pessoas têm uma proibição interna de aceitar aquilo de bom que a vida manda. Então, esse é um aspecto a ser olhado aí quanto à aceitação da realidade. Como é para você? Quando a vida te manda algo de bom, qual é o pensamento que vem primeiro? Tem um exercício que em algum momento eu ensinei no meu canal, que ele é muito interessante para observar isso. Vou colocar o exercício aqui rapidamente. Até para você identificar, será que eu tenho dificuldade em aceitar aquilo de bom que a vida me manda também? Então, feche os seus olhos. Respire. Imagine que alguém, não sei quem é esse alguém, talvez a sua mente te traga alguém conhecido, talvez ela nem te mostre quem é esse alguém, talvez alguém desconhecido, não faz diferença. Simplesmente perceba que alguém se aproxima de você e esse alguém traz um presente lindo, aquela caixa maravilhosa, linda, 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 e é um presente que essa pessoa está trazendo para você. E ela te entrega com essa intenção e você percebe, você sente, é para você esse presente lindo e maravilhoso. Isso, então nesse movimento, perceba quais os pensamentos que vêm à mente e quais as emoções que surgem. Bom, esse é um exercício de diagnóstico de como é para você receber aquilo de bom que a vida te traz. E talvez você vá ter que trabalhar aí questões como merecimento. Mas quando a gente olha para as questões do estômago, aí a gente está falando da parte daquilo que a vida nos traz, mas aquilo de difícil. Então é para aí que a gente tem que direcionar. E como é para você quando a vida te traz aquilo que você não concorda, aquilo que você não queria, eu queria o oposto, aquilo que você olha e fala, não quero, não concordo, isso é errado. Mas a vida ela é muito maior do que a gente e ela nos traz muitas vezes a reveria. Muitas vezes, mesmo estando a pessoa muito saudável, muito bem na relação com a vida, ainda assim a vida vai mandar aquilo que a pessoa não quer, ela não gosta, algo a reveria daquilo que ela gostaria. E aí, como que você reage a isso? Bom, se você tem dificuldades com isso, aprenda mais a respeito de como lidar com a realidade, como aceitar a realidade. No meu canal mesmo eu tenho vários conteúdos que eu falo sobre isso. Cuide da sua criança, porque é a sua criança que tem, vindo lá da infância, um treino de frustração imensamente equivocado. O treino de frustração é algo, ou seja, o treino de frustração, resumidamente, é saber lidar com o não. Então, o treino de frustração é algo que, a princípio, ele deve acontecer lá na infância, quando a gente é bem pequeno. E ao longo da infância, dependendo de como o papai, a mamãe ou os adultos ali que cuidaram da gente foi colocando o não pra gente, então a gente tem aqui hoje na vida adulta esse treino de frustração, que a nossa criança interior então vai lidar com principalmente aquilo de difícil que a vida manda de determinada maneira.
Ah, o meu pai e minha mãe não colocaram um não de uma maneira legal para mim. Ok, mas de qualquer forma o treino de frustração ele aconteceu lá atrás. Só que hoje você tem aí, vindo lá da infância, um treino de frustração equivocado. E eu sugiro então que nesse momento você pare um pouquinho para usar o seu adulto e olhar aqui para sua criança e perceber como que ela reage diante do não na vida, diante daquilo que a vida vem e põe limite e meio que a vida fala assim pra gente, não, isso daqui você não vai ter, não, isso daqui não vai ser do jeito que você quer. E aí, como que a sua criança reage? Eu sei que muita gente sabe, no racional, no adulto, a como lidar com essas situações, quando a vida manda algo que não é aquilo que eu queria. Ok, será que você só a nível racional sabe como lidar com os nãos, mas lá na sua criança ela reage muito mal? Também pode acontecer isso. Ou por vezes, algumas pessoas nem sabem aqui no adulto, o treino de frustração lá na infância foi tão deficitário, foi tão equivocado, foi tão distorcido, distorcendo a realidade, que você olha para a vida através de uma lente e essa lente distorce. E aí, nem no seu racional você sabe exatamente como lidar com as limitações, aquilo que a vida te barra, aquilo que a vida te fala não. Então, esse é um assunto que se você tem problema estomacal, eu sugiro que você olhe muito a fundo para isso e trabalhe em você. A aceitação de realidade e, em paralelo para aceitar a realidade, a gente precisa trabalhar aqui em nós, principalmente na nossa criança interna. Primeiro no adulto e depois na criança, para que eu saiba a melhor maneira de lidar com as frustrações da vida, ok? Bom, vamos aqui ao que a Louise Hay nos fala. Então, lá no item estômago, ela sugere que a gente também estude sobre azia, gastrite e úlcera péptica. E ela nos fala, o estômago garante a nutrição, representa a assimilação de ideias. Assimilação de ideias, então, é aquilo que a vida traz e como realidade para mim e como que eu lido com essa aceitação da realidade. Falando assim de uma forma bem genérica, ela sugere um novo padrão de pensamento. E eu já vou colocar a frase aqui, tá? O novo padrão de pensamento é: assimilo todas as experiências com facilidade. A vida me faz bem. Ai, olha que linda essa frase. Linda, vou até repetir. Assimilo todas as experiências com facilidade. A vida me faz bem. Então aqui, já pode começar por essa frase. Escreva essa frase, deixa ela visível em algum lugar. Essa frase ela é perfeita para trabalhar a aceitação de realidade. Perfeita. E a dificuldade de aceitar a realidade vai nos trazer consequências aqui no estômago, mas não só. Pode ser que você tenha outras somatizações vindas disso daí, da dificuldade de aceitar a realidade. Então essa frase de novo padrão de pensamento, ela de uma forma bem genérica, ela trabalha isso. Assimilo todas as experiências com facilidade. A vida me faz bem. Repita essa frase várias vezes para você ao longo do dia. A Louise Hay, ela nos sugere que a gente faça a repetição dessas frases por 30 dias. Sim, 30 dias é um tempo, é o tempo que o nosso cérebro precisa para mudar o condicionamento para um novo condicionamento. O condicionamento anterior e adoecido para um novo condicionamento de pensamento agora positivo e saudável. E
essa primeira frase ela é maravilhosa para, de uma forma mais genérica, trabalhar a aceitação de realidade. Aí logo em seguida, abaixo de estômago, ela coloca problemas, também de uma forma genérica. E como causa provável dos problemas de estômago, ela coloca assim, como causa provável: medo, medo do desconhecido, incapacidade de assimilar o novo. Então se você tiver qualquer problema de estômago, aqui olhando de uma forma generalizada, muito provavelmente você vai encontrar aqui no pensamento, pensamentos direcionando para isso daqui: medo, medo do desconhecido, incapacidade de assimilar o novo. Pare aí um pouquinho, reflita, como que você funciona aí dentro de você? Isso acontece na sua vida, na sua dinâmica de vida, ali no cotidiano, naquilo que por vezes é trivial ou muitas vezes naquilo de extraordinário que vem e acontece. Você percebe um padrão de medo? Bom, aqui de forma generalizada, então, para problemas estomacais, ela sugere a seguinte frase como novo padrão de pensamento: assimilo o novo a cada momento de cada dia. Também uma frase curtinha, mas uma frase muito interessante de ser trabalhada aí por 30 dias, repetindo várias vezes ao longo do dia. Por fim, a gente decora, tá, gente? Aí é ótimo. Decorou a frase. Olha, essa frase ela é curtinha, ela é ótima de decorar. E aí, a qualquer momento, eu tô no meio do meu trabalho e veio uma angústia. Fala, repete a frase aqui no pensamento. Falando de estômago, né? Senti aqui uma... A frase: assimilo o novo a cada momento de cada dia. Repete essa frase com essa intenção de trabalhar o medo, de trabalhar a frustração com a realidade. E repete a frase várias vezes ao dia ao longo de 30 dias. Bom, então aqui é o que ela coloca a respeito de estômago, falando de uma forma generalizada, e de problemas de estômago. E então, aqui agora eu vou falar para você a respeito da azia. A azia, olha só que interessante. Lá na causa provável, a Louise Hay coloca assim: medo, 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 medo que oprime. Ou seja, quem tem azia, eu acho que tá mais que escancarado aqui, que tem um conteúdo de medo aí na sua dinâmica interna de funcionamento na vida, que é importante. Eu me lembro que no início da minha gravidez, eu dei bastante azia. Na verdade, falando a verdade, no início foi bastante, mas a azia ela me acompanhou. Eu não cheguei a vomitar, a ter grandes problemas, mas a azia me acompanhou durante toda a minha gravidez. E no início foi pior, mas a azia me acompanhou ao longo de toda a minha gravidez. E a hora que eu li isso daqui, nossa, encaixou. Por quê? Olha, era um novo para mim, era a minha primeira filha. E olhando hoje, lá para trás naquele momento, né, uns 13 anos atrás na minha vida, medo, 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 medo que oprime. Exatamente isso que eu vivi lá, tá? Com tudo aquilo da maternidade que vem de novo e, enfim, o meu adoecimento lá na época também, que tinha um peso enorme em tudo isso, em todo esse medo. Bom, para quem tem azia, então, vamos ver um novo padrão de pensamento. Respiro livre e plenamente. Estou em segurança. Confio no processo da vida. Olha que frase linda! Na verdade, 3 frases, as 3 muito importantes.
Respiro livre e plenamente. Sim. Exercícios de respiração, inclusive aqui eu coloco como uma grande sugestão. Exercício de respiração é o santo remédio para tudo. Você tem aí na sua rotina o hábito de toda vez que você não estiver bem, você executar algum exercício de respiração? Introduza na sua rotina se você não tiver, tá? Porque os exercícios de respiração, eles são fantásticos porque eles nos tiram aqui do mental. Eu não tenho como respirar aqui no mental, eu só respiro aqui, ó, na realidade, vindo para a realidade. E na realidade tudo tá melhor do que aqui no mental. Na grande maioria das vezes, esse medo, com toda essa potencialidade que a gente vive na vida, esse medo tão que oprime, ele é um medo aqui que tá no mental. Tudo bem, tem uma origem lá da infância, tem uma origem no meu sistema familiar, mas ainda assim tá no mental. Porque a hora que eu venho aqui para a minha realidade, para o concreto da minha realidade, na grande maioria das vezes a gente está vivendo uma realidade bem tranquila, bem protegida, sem grandes questões. E mesmo quando tem questões aqui na realidade que são difíceis, será que são tão difíceis assim como aquilo que na minha mente eu olho e percebo? Então, essa primeira frase, respiro livre e plenamente, perfeita. Estou em segurança. Bom, se eu tenho como origem aqui um medo muito relevante, então eu preciso trabalhar no sentido de me sentir segura e protegida. Aqui na sua realidade direta, você está em perigo mesmo? Justifica todo esse medo? Bom, se tiver perigo na sua realidade direta, então você precisa buscar comportamentos para você se sentir protegida. Sei lá, vou dar um exemplo bem básico, bem raso. Eu não me sinto segura na minha casa, eu tenho a sensação de que um ladrão vai entrar a qualquer momento, um estuprador. Ok, e a sua casa é segura mesmo? Porque se a sua casa, fisicamente, a estrutura da casa não for segura, então talvez uma primeira providência seja cuidar de questões da segurança direta mesmo. Colocar um cadeado na porta, reforçar o portão. Não é, nesse meu exemplo aqui, eu não tô falando para fazer da sua casa uma fortaleza, porque se você chegar nesse ponto, então significa que realmente tem questões subjetivas muito maiores, mas tem algo da ordem do racional mesmo, né? Então, na minha casa, na hora que eu vou dormir, eu preciso trancar o portão, trancar a porta, pôr o cadeado na janela, se não tiver grade. E essas questões de uma ordem mais direta, de uma ordem aqui mais da realidade, do concreto, precisam sim ser cuidadas nas questões de medo, tá? Entretanto, geralmente não é só isso. Geralmente tem uma raiz subjetiva aí no inconsciente muito profunda que leva a ter tanto medo aí na vida. E essa frase repetida várias vezes ao dia, por 30 dias, vai te ajudar muito a mudar esse padrão de pensamento. Estou em segurança. A frase seguinte, confio no processo da vida. É o fluxo da vida. Quem tem muita dificuldade de aceitar a realidade, sinto muito, mas está totalmente desconectado do fluxo da vida. E eu poderia ficar aqui mais 30, uma hora, 60 minutos falando sobre o fluxo da vida. Também aqui eu deixo a sugestão, vai lá no meu canal e estuda sobre o fluxo da vida, como se conectar com o fluxo da vida. Quem está saudável ou quem está minimamente saudável consegue ter uma conexão com o fluxo da vida. E isso significa que a gente está mais bem resolvido aqui com as questões sistêmicas. Porque a vida, metaforicamente falando, ela está aqui na minha frente.
Então, vamos construir neste momento uma linha do tempo. Uma linha do tempo que vem lá de trás, passa por mim e segue além de mim. Então, lá atrás está o passado e a morte. Aqui em mim está a vida, que de fato pulsa em mim e eu vivo, e está o presente. E além de mim, aqui na minha frente, está a vida no sentido da continuidade da vida, do fluxo da vida e o futuro. Então, nos exercícios de conexão com a vida, a gente tanto precisa olhar para a vida que pulsa aqui em mim, quanto para a vida que está aqui, ó, no meu campo visual, e ela está lá no horizonte, ela é o meu objetivo de vida. Então, o fluxo da vida é isso daqui, é a partir aqui do presente, eu me disponibilizo para viver essa vida que está aqui ao longo do futuro mais próximo e está além, até lá na frente, no futuro mais distante. E confiar que nessa trajetória eu vou dar conta, eu vou sobreviver. As coisas vão se dar de uma maneira que tá ok, tá tudo certo, eu dou conta. Mesmo quando vem coisas difíceis, obstáculos, os obstáculos vêm como um aprendizado para mim e eu supero. E a cada obstáculo eu vou além. Fora que aqui no fluxo da vida tem a parte boa, tem a conexão com essa vida que traz uma conexão com a minha essência. Bom, aqui então, até esse presente momento, eu falei sobre a azia. Aqui o vídeo já está se alongando bastante, né? Então, para você que ficou até aqui comigo, eu vou falar agora sobre gastrite. A gastrite, a Louise fala como causa provável, incerteza prolongada, sensação de fatalidade. Bom, incerteza também está diretamente relacionado a medo, mas olha só, prolongado. Então, há quanto tempo você vive na sensação de medo, de insegurança, de incerteza? E será que esse medo tão prolongado, será que gerou em você uma sensação de fatalidade, de morte, esse medo ele é tão grande que pode ter nessa conexão algo de morte, de não vai dar certo, alguém vai morrer ou eu vou morrer. Bom, questões assim eu sugiro que você olhe aí para dentro de você e investigue. E então a Louise sugere um novo padrão de pensamento. Eu gosto de mim e ser como sou. Sinto-me seguro. Eu gosto de mim e de ser como sou. Sinto-me segura. Isso, me deu até vontade dessa respiração aqui bem profunda. Eu gosto de mim e de ser como sou. Sinto-me segura. Mesmo que você, nesse momento que você está iniciando, você não sinta nada disso, mas prossiga, repetindo esse novo padrão de pensamento. Então, vamos lá para a úlcera péptica. Ó, fui treinando, consegui até falar o péptica agora sem gaguejar. Bom, a Louise Hay coloca pra gente que a úlcera péptica, ou seja, a úlcera estomacal, ela tem como causa provável medo. Crê que não é bom o bastante, necessidade de agradar. Vamos combinar uma coisa para você que ficou aqui comigo até agora?
Eu vou falar sobre a úlcera péptica no próximo vídeo, porque a úlcera péptica ela traz pra gente algumas reflexões que eu gostaria de aprofundar com você. E o vídeo aqui nesse momento já está assim bem alongado, trouxe já aqui muito conteúdo para você refletir e se cuidar, não é? Então me aguarde para o próximo vídeo aqui da série Corpo e Mente, em que eu vou falar sobre úlcera péptica. Combinado? Bom, espero que todas essas reflexões que fizemos até esse momento, que tenha contribuído aí com você, com o seu olhar para a vida, com o seu olhar aqui para o seu pensamento, como funciona o seu pensamento. Pensamento gera emoção, emoção reverbera no corpo e pode gerar doenças. Tudo de bom para você, que você consiga acalmar todo esse medo que reverbera e choca no seu estômago e que você possa ficar melhor, tá bom? Até o nosso próximo encontro aqui para você, com muitas reflexões, que você, membro, possa estar melhor com o seu corpo. Um grande beijo e até lá!